quanto devo cobrar no meu primeiro curso online? João Rios por aqui, do outro lado Shando Natsumi, e nós vamos abordar 3 pontos para falar um pouco a respeito disso no nosso bate-papo diário aqui no YouTube. Primeiro, encontre uma referência. Segundo ponto, a mentalidade da escala. E por último, elementos que influenciam no preço. Então vamos lá. Primeiramente, a gente quer falar a respeito dessa questão de encontrar uma referência. Por quê? Tudo na vida, quando a gente quer fazer para nós numa primeira vez, é importante a gente entender como outras pessoas já fazem o mesmo ou algo semelhante. Por quê? Assim a gente não fica muito perdido, vendido, sem saber o que fazer, né? Então, o primeiro passo é você buscar, na nossa visão, uma referência. Não estou falando apenas de competidor, concorrente, do seu nicho específico, mas também você entender essa questão do valor percebido e cobrado no presencial. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem um curso presencial, muita gente é assim, né? Ela é muito famosa às vezes no offline, em eventos e cursos presenciais, mas quando ela vai para o online, ela fica meio perdida. Uma das coisas que você pode tomar como referência é justamente isso. Tipo, mas quanto que, se você já cobrava no presencial, claro, mas ou outras pessoas que cobram no presencial. Você tem que entender, a gente vai falar um pouco a respeito da mentalidade de escala depois, que às vezes o próprio fato de ser presencial já gera uma escassez muito grande. Então, naturalmente, às vezes esses cursos presenciais são mais caros, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, mas entender um pouco, se eu quero fazer um curso X e o presencial cobra 500, então você sabe que, assim, por mais que o preço seja seu, você vai cobrar o tanto que você quiser. É um teto que você pode se atentar para não se frustrar. A gente fala muito a respeito disso, né? Porque quando você encontra uma referência, eu preciso o quê? De um piso e de um teto. Que ali no meio eu faço o que eu quiser. Porque o preço é teu. Só que é importante você nem ficar abaixo do piso e tentar não ficar acima do teto que você mesmo estabeleceu. Porque se você ficar abaixo do piso, você está desvalorizando o teu curso, você está cobrando abaixo. E às vezes gera até desconfiança. Tem gente que fala, isso aí não deve ser bom não, nesse preço. E às vezes você tem algo surreal a entregar e porque ficou com medo, receio, qualquer coisa do tipo, não fez uma análise correta ou completa, você vai e joga o preço lá atrás, tá? Por outro lado, a gente está falando do presencial justamente por isso. Se você já for uma referência no presencial, só que você ainda não tem autoridade no mundo online, não tem como você cobrar tão caro quanto. O termo caro ou barato, assim, é relativo, né? Não cobrar o mesmo preço ou algo parecido. Por quê? Já falei. Existe todo um elemento de escassez pelo fato de ser presencial. Nem todo mundo paga o preço de ir lá, porque E o que é mais interessante, muita gente fala, mas o meu presencial a pessoa pagaria hotel, pagaria não sei o quê, pagaria não sei o quê. Por exemplo, ela tá pagando vários preços. Então, para ela, pagar um ticket mais alto é mais natural, porque ela tá indo até você. No online, por mais que seja às vezes muito contraintuitivo, a gente tem que pensar que a pessoa, com certeza, tem a clareza de que você tá com palavras bem ruins, chulas, e vocês vão entender, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Você faz uma vez. Lá não, você tem que se preparar, fazer um monte de coisa. Não é só as pessoas que estão indo, é você também, tá? Mas só que lá você já é alguém. Na internet você é um ilustre desconhecido, muitas das vezes, não sempre, tá? Então, essa questão da referência é o que a gente fala para que você realmente entenda o que faz sentido. Eu vou cobrar R$200? Eu vou cobrar R$500? A referência serve, na nossa visão, para você estabelecer um piso e um teto. Nesse range, você vai mais tranquilo. Existe dois processos, né, que você entra no mercado, que de certa forma você está entrando no mercado, né, fazendo algo que outros já podem até estar fazendo. Tem um processo de penetração ou processo de desnatação. Tá? A gente não vai ficar entrando nessas coisas aqui, mas é só para vocês entenderem um pouco. Quando você está na penetração, você está indo aos poucos e vai subindo o teu preço. De certa forma, é muito melhor você ir aumentando o teu preço porque houve mais demanda, você fez mais coisa, etc., do que ficar baixando o preço. Tá? Então a gente sempre sugere, entre uma escolha de uma coisa ou outra, comece mais barato, você está valorizando as pessoas que estão confiando em você desde o começo, certo? Todo esse processo, esses gatilhos de pertencimento, de acolhimento, de early adopters, e aí depois você vai subindo caso haja necessidade, tá? Porque no segundo ponto, né, a gente fala de caso haja necessidade, porque
ter a mentalidade da escala. Isso que é importante você ter. Quando a gente está falando do online, você tem que entender que existe uma disruptura braba, gigante, que acabou limitação geográfica. Acabou limite para aluno. Não tem mais uma sala que caba 100 pessoas. Se for 200 já é o dobro do preço do aluguel. Se for 1000, lascou, não acho mais lugar porque tá todo mundo colocando gente ao mesmo tempo em evento e blá, 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 blá. E é por isso que ao longo da pandemia, tudo que é online voou, explodiu. EAD, inclusive. Ah, mas tem muitos... Eu estava hoje fazendo análise mais cedo junto com o meu trader. A gente estava analisando ações para investir, né? E fala, ué, mas se o EAD é bom, por que as ações de educação, Estácio, educação da Ser Educacional, todas elas caíram pra caramba, despencou? Como é que elas são? Físicas, presenciais. A gente tá falando Estácio de Sá, tudo empresa que estão amarradas ao problema da pandemia, assim como todos os outros. Mas à medida que as coisas vão melhorando e à medida que vocês vão aprimorando e a gente vai começando a trabalhar com EAD, melhora o cenário. Você começa a... Imagina, a escola pública, que nunca pensou em nada disso, teve que se adaptar de uma hora para outra para começar a ensinar os alunos. Eu tenho cunhada que trabalha com ensino público e privado, né, irmão? A parada foi muito disruptiva até para eles, que tipo, de uma hora para outra teve que se adequar. Então uma coisa, antes do Xando começar, que eu queria que vocês tenham a clareza a disruptura do online permite que você atenda o mundo inteiro, sem limites de lotação de sala, sem limite geográfico. Vai lá, irmão. E também é uma questão de você se convencer, você entender que você não está, estou dando de graça. Até num dos nossos grupos, né, de mentoria, tudo, tinha uma médica, se não me engano, ela falava assim, poxa, mas a minha consulta é R$250. Aí eu vou cobrar num cursinho R$250, no consulta é 1 hora só, o curso está entregando 8 horas. Ok, só que a sua consulta, ela vai limitar você se matar de trabalhar em 10 consultas por dia. E vai chegar em uma semana, você tem lá, o máximo que você consegue atender são 70 pessoas, se tudo fosse cheio, com escape, trava. A verdade é, 1 hora trava. Quando você fala, não, meu curso vai custar 200 e tantos reais, é você ancorar e falar até para o teu público. Ó, por exemplo, um encontro meu presencial, uma consulta minha, custa R$250, eu estou te entregando 8 horas. E qual que é a diferença? A diferença é que, enquanto ela poderia, no máximo, trabalhando de noite, de segunda a domingo, atender 70 pessoas, na internet, no curso, que pode fazer a mesma coisa, fazer a mesma trilha, ou você quer fazer mentoria, curso, depois nós vamos até falar de mentoria aqui, né, em grupo, você está escalando sem fim. Então você não pode olhar a referência para o que você faz hoje, serve para dar um parâmetro para as pessoas, para você, mas se você tiver uma mentalidade do presencial e não entender da escala, do que é possível lá na frente, você ter 1.000 alunos assistindo o seu curso, aí daria R$290 mil. Aí eu te pergunto, para você faturar R$290 mil atendendo presencial 1 a 1, quanto tempo leva? Quanto de você precisa, né, irmão? Porque não exato, é só você não dá conta sozinho. O seu dia tem 24 horas. Se você atender o quê? 10 horas, você não aguenta, né, irmão? Tipo, o Xando deu muita consultoria para psiquiatra, psicólogo. Eles cobram R$500 1 hora, dependendo. R$1.000 1 hora. Tá, mas quantas horas você consegue por dia atender com qualidade? Aí a gente conversou, já tem mentorado, né, irmão? Que a gente fez essas perguntas, não foi? É porque, no fundo, é assim, todo mundo que é profissional liberal que está aqui assistindo a gente, ou professor que dá aula particular, todo mundo que depende, que vende serviço e está ligado à hora. No fundo, chega uma hora que você trava, você está se matando de trabalhar, e acontece com médicos também bastante. Eu atendo de noite, nunca vou sair daquilo, porque eu saturei, eu cheguei no meu limite da escala. E quando você olha para isso, você só teria uma saída no presencial, que é o oposto da saída do digital. Olha que interessante. Eu teria a mentalidade e a possibilidade de subir o meu valor hora. E aí as pessoas começam a não comprar, começa a ficar muito fora da curva, só gente que tem muito
poder aquisitivo poderia comprar. Aqui é o contrário, você pode baixar o seu valor hora, porque não tem fim o número de pessoas que você poderia atender. Entendeu? E aí por isso que entra a questão do gravado, a questão do empacotar e entregar. Aí é outro tipo de conversa. O que nós estamos falando aqui é mentalidade para você, que é profissional liberal, professor, você que vende serviço, você que já entende o famoso hora-aula, né? Então, quanto custa isso? Exatamente. É com você que a gente quer dar essa mentalidade de escala. Porque assim, quando a gente pensa, minha hora cobra 250 e aqui são 8. Pensa que você só tem que usar esse argumento não para achar que tá barato, mas para mostrar que o seu custo tá barato. Olha a diferença. Você acha, não, eu vendo a 250 uma hora, aqui tem 10 horas. Pô, são equivalente a 2.500 reais. Legal, então na hora de você ancorar e falar o teu preço, você vai usar isso, mas não o contrário, achar que tá barato vender a 250 reais. É isso, é muito mais fácil falar, eu tô cobrando 10% do valor que valeria, e acho que até mais, porque quando a gente pega o conteúdo e deixa de maneira organizada, gravada para você acessar a qualquer momento, isso aí você valoriza, ao invés de você desvalorizar ou achar que teria que ser mais caro, tá? Então, esse é o ponto que a gente queria trazer antes da gente falar alguns elementos que podem influenciar no valor a ser cobrado. Um ponto que é interessante, tá? Quanto mais nichado, de maneira geral, mais nichado, fechado o teu público, né, o teu nicho, a tua atuação, possivelmente, tendencialmente, maior é a chance de você cobrar mais. Só que, lembra, se é mais nichado, são menos pessoas. Então, tudo tem os seus prós e os seus contras, né? E aí a gente também é importante mencionar que se você aumenta, igual o Xando falou, se você decide, ao invés de ficar subindo o teu preço, você tem um produto que seja legítimo num certo momento da jornada, com um valor, né, um preço mais barato, você consegue atingir uma faixa gigantescamente maior de pessoas que poderiam pagar. Então, nesse caso, você ganha volume quando o preço está mais baixo. Então, você tem que ter essa mentalidade. O nosso bate-papo aqui, como sempre, vai ser sempre o porquê por trás daquilo que geralmente alguém chega e fala que é verdade absoluta. A gente quer que você entenda o porquê, você conclua se faz sentido ou não, tá? E aí, por exemplo, quando a gente fala de curso de entrada, né, curso inicial, não nem falando de Tripwire, que isso aqui também seria um outro assunto, né? Mas a gente tem curso, por exemplo, a R$97. A gente tem um, que é lá o como uma Monster Class, que eu chamo, né, uma aula de 4 horas, de R$97. Então você tem de R$97, tem de R$500, tem de R$1.500. Quando começa a passar disso, né, quando a gente está falando assim de curso mais de entrada, a gente já está indo por um outro momento, né, um outro tipo, que é um ticket mais alto. Que aí a gente não está nem falando só de menos pessoas, são pessoas que estão muito mais profundas no aspecto relacional com você e com o problema. Ou seja, quanto que custa esse problema para a pessoa e quão grande é a confiança que ela tem em você para você resolver esse problema. Aí os tickets são naturalmente mais altos, tá? Então, basicamente a gente queria trazer isso também, né, e falar, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando de consultoria, mentoria, enfim, grupo, individual, mas boa parte, né, uma grande parte dos cursos, principalmente os de entrada, a gente fala, né, que é o que a gente aborda para você iniciar, né? Você tentar resolver uma dor central. Então a gente está ali entre 97, 197 até 497, 397, é o preço mais tradicional, mas são só referências. O que a gente sempre fala, inclusive no Atitude Digital e no Vende Conhecimento, é que o seu range esteja entre 100 e 500. A gente sempre fala isso. Por quê? Abaixo de 100, eu acho que já está desvalorizando um pouco. Tá? Mesmo, principalmente quando a gente fala da atitude do Vivendo Conhecimento, que a gente manda entregar ao vivo uma vez, 2 vezes, para depois empacotar e deixar ele gravado. E acima de 500, você talvez tenha dificuldade. Tem exceções? Tem, claro, como tudo. A gente não está aqui para poder falar que isso é escrito na pedra e só pode ser isso, mas a gente está aqui dando algumas referências para que você possa, além disso, pesquisar e chegar num valor que você possa testar, porque tudo é teste. Principalmente quando tá falando na internet, né? É testar. Puta, fez sentido? Fez. Não fez sentido? Vou ajustar. Mas se você for testar entre começar mais alto ou começar mais caro, já falei, mas só começar um pouco mais barato e ir subindo, né? E deixar muito claro que é uma pré-venda, o que é a primeira turma, o que é X, o que é Y, tá? Lembra isso. O online também dá trabalho.
Ou seja, você vai ter que pesquisar, você vai ter que testar, você vai ter que fazer, você vai errar, e tá tudo certo. Não é tudo aquilo, né? A escala é grande? Tudo é muito grande. Só que é claro que o trabalho não vai ser, é tudo grande e o trabalho é pequenininho. Não, você tem que pagar o preço de realmente se dedicar para entender, fazer os testes, errar, aprender e ajustar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desses 3 pontos, né? Quando a gente menciona quanto que eu posso cobrar, principalmente quando é o primeiro curso. E a gente abordou justamente referência, poder te ajudar no início, a questão da mentalidade, que é o mais importante pra gente, e alguns elementos que podem influenciar o valor, o preço cobrado. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá o teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não tiver inscrito ainda, ativa o sininho, a gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus e até mais. Fui, abraço.